Olá, bom dia querida igreja, bom dia a você que nessa manhã bonita, de sol radiante, mais um dia que Deus nos fez, bom dia para você que nesse dia separou esse tempo para meditar junto comigo, para podermos tirar alguma reflexão, algumas impressões da palavra de Deus que pode ser aplicada nesse dia como em outro momento que nos for oportuno. Quero te agradecer por me dar a oportunidade de poder compartilhar, algumas experiências que Deus tem me dado, como filho, como servo do Senhor. A palavra que eu quero compartilhar contigo está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 9. É algo assim muito especial que Moisés, melhor dizendo, traz uma palavra ao povo de ensinamento, de direção e como um pai espiritual. E é sobre isso que eu quero falar. Um pouco sobre essa questão de paternidade, não somente como um pai natural, mas como um pai espiritual. E isso não está desligado. O pai natural é um pai espiritual. Não está afastado uma coisa da outra. Então, com isso eu quero ler e depois passar para você algo e compartilhar um episódio que aconteceu esses tempos e que me trouxe a meditar nessa palavra. Então diz Moisés lá, no capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus precisa estar inserida, ou a nossa vida precisa estar envolvida na palavra, nos ensinamentos, nos princípios do Senhor. Para exemplificar isso, eu quero passar para vocês algo que me trouxe a refletir a respeito disso, que alguns dias atrás nós estávamos tirando um período de férias e passeando com meu filho está com 10 para 11 anos, e ele é um menino muito esperto, abençoado. Eu agradeço a Deus pela inteligência, pela desenvoltura dele, né? E nós, passeando por alguns lugares, por outras cidades aí, ele viu, num local lá e perguntou para mim: pai, o que é sex shop? Algo diferente, uma novidade, de repente algo que uma criança de 10, 11 anos é curiosidade, Ainda mais hoje em dia com essa com informatização e essa rapidez com que as informações chegam. E eu olhei para aquilo e: ok, filho, eu já te explico. Nós estávamos passeando e num outro momento, passou um tempinho ali, eu pensei naquilo, eu falei: não, é uma oportunidade de eu explicar. Se eu não explicar para ele o que é isso, outras pessoas, talvez não, com outras intenções, vão explicar. E eu esperei um pouco, e depois, quando nós estávamos num momento de lazer, no outro lugar, brincando, e eu até achei interessante, porque aqui Moisés fala quando estiverem sentados em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver brincando com o seu filho, quando estiver num momento de lazer, é o tempo de estar ensinando princípios e tirando as dúvidas e lhes dando orientações para seguir no caminho correto.
E ali eu pude perguntar: filho, você me perguntou o que é sex shop. E eu vou te explicar, meu filho. E ali eu pude explicar para ele como que Deus vê o sexo. Deus criou o sexo, o relacionamento entre homem e mulher. O que para Deus é legítimo, o que para Deus é o correto. E da forma que o mundo e Satanás deturpou e utiliza pessoas que não têm um esclarecimento para serem prejudicadas ou terem experiências erradas e ruins com relação a esse assunto sexo. E ali eu fui explicando para ele, na linguagem dele, procurei usar toda uma forma, uma didática, né, para poder passar para ele essa explicação. E no final eu falei: filho, toda vez que você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto, pode perguntar para mim. Se eu não estiver disponível no momento, pergunte para sua mãe, pergunte para sua irmã mais velha, que já tem condições de lhe orientar, que já é de maior e é madura e conhece a palavra. Mas eu falei para ele: filho, eu estou disposto a todo tempo a te explicar toda e qualquer dúvida. E depois eu comentei com a minha esposa e falei: é melhor que eu esteja disponível, por mais que alguns assuntos não sejam corriqueiros, mas que eu tenho que pesquisar, olhar, procurar a melhor maneira para explicar. Mas nós, eu e você, como pais, aqueles que já são pais, aqueles que já são até avós, precisamos estar disponíveis, independente do assunto, a falar dos princípios do Senhor, da palavra do Senhor, da forma com que o Senhor vê essas coisas ou determinados assuntos. E então, compartilhando com ele, esclarecendo essa dúvida, trazendo luz sobre aquele assunto para a vida dele, o Senhor me lembrou essa passagem, que eu vou ler novamente, e que fala de duas questões, que o pai precisa corrigir, trazer conteúdo e princípios, mas também precisa dar o destino para os seus filhos, para os seus descendentes, sejam eles naturais ou espirituais. Ouça-nos, Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A importância de não somente falar, mas de viver a palavra, os princípios do Senhor. Sabe, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. Meu filho corriqueiramente vê meus defeitos, mas também ele vê um coração desejoso acertar, de pedir perdão, de pedir desculpa, de tentar fazer o certo, de reconhecer os seus erros e principalmente um temor a Deus, temor de mudança, de saber que o nosso destino não é somente aqui nessa terra, mas existe algo a mais, além, que nós precisamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência, que são os princípios do Senhor, e que a nossa vida não se detém somente aquilo que nós estamos vivendo momentaneamente nessa terra, mas vai bem mais além. E se nós não amamos, não seguimos os princípios do Senhor aqui, nesse tempo de livre e espontânea vontade, quem dirá quando nós estivermos no reino do Senhor, onde tudo é santidade, onde a vontade de Deus predomina, onde esses assuntos não mais serão tratados dessa forma, e sim, nós veremos e contemplaremos a glória do Senhor. Espero ter te ajudado com esse testemunho, com esse exemplo, e que você pai, você mãe, você que já é avó, vô, você que tem pessoas e que orienta pessoas, que possa não se ver em dificuldades, seja qual for o assunto. Busque em Deus orientação, um esclarecimento, uma palavra de conhecimento, sabedoria, para poder trazer e esclarecer. Saiba que essa é a oportunidade que o Senhor te dá. E se não for você, quem será que vai trazer o esclarecimento? Quem será que vai explicar certos assuntos para os seus filhos, para os seus netos?
pense nisso, medite na palavra. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau.